bem-vindos à nossa quarta aula da quinta unidade, onde vamos verificar as possibilidades de otimizar os resultados pelo inbound. Para possibilitar melhores resultados das estratégias de inbound, é preciso realizar ações que gerem tráfego nos canais da empresa, fazendo com que o visitante e também o cliente circule e assim aumente a possibilidade de compra. O Search Engine Marketing, é um mecanismo que promove um site ou um canal digital por meio dos resultados de buscas na web, em sites como o Google, Yahoo, MSN, entre outros. Pode ocorrer por duas técnicas principais: o SEO, que é o Search Engine Optimization, que é a busca orgânica ou os links patrocinados. Desta maneira, uma das principais ferramentas utilizadas no SEO é conforme a prática de aumentar a quantidade e a qualidade de tráfego para o site, através de resultados de uma pesquisa orgânica. O SEO ele compreende essa otimização e boas práticas que fazem com que um site apareça na frente do outro naquela busca orgânica, que não é financeiramente impulsionada, quando o usuário procura lá por algum assunto nesses mecanismos de busca por alguma palavra-chave. A busca feita pelos usuários pode ser feita tanto por esse buscador, como o Google, que é o mais utilizado, o mais conhecido em geral, ou também quando se procura diretamente navegando pelo site, até encontrar o que precisa. Por isso, a importância da existência de um sistema de busca que consiga facilitar a condução do usuário para aquilo que ele procura. Deste modo, como há muitas opções de informações disponibilizadas nesse ambiente digital, o usuário ele pode acabar se perdendo e não realizando o caminho desejado pela empresa. Por isso, a busca se constitui como um processo de obtenção de informações pré-definidas por meio da aplicação de critérios de seleção e filtros. Para isso, existem sistemas de busca que catalisam e validam essas informações. Dessa maneira, não é necessário cortar informações, mas sim colocar um sistema de filtros que seja eficiente para selecionar as informações mais pertinentes. Como uma boa estratégia de SEO, o site ou outro canal da empresa pode aparecer nos primeiros resultados e, com isso, aumentar as chances de ser escolhido por esse usuário ou cliente. Em geral, nos buscadores, os primeiros resultados que aparecem são os anúncios pagos, mas logo em seguida vêm os resultados que são obtidos pelo SEO. Assim, o primeiro passo para fazer com que a sua empresa ou conteúdo apareça no topo da busca é descobrir as palavras-chave utilizadas pelo usuário. Existem três tipos principais de palavras-chave. A primeira é denominada head tail, que se referem aos termos mais genéricos e abrangentes de uma busca. Em geral, busca-se por termos como, por exemplo, loja, transporte, casa, comida, educação, ou seja, palavras que podem trazer inúmeros resultados diferentes. Apesar de apresentarem um volume alto de pesquisa, conforme a gente percebe, é mais difícil atingir os resultados, pois, em geral, essas palavras estão atreladas a empresas maiores e já consolidadas, e no caso de empresas menos reconhecidas, provavelmente não vão aparecer nessa busca quando utilizamos essas palavras abrangentes. Quando a gente fala da mid-tail, trata-se de são palavras que são um pouco mais específicas, porém, mesmo sendo mais claro na busca, como por exemplo, comida japonesa, ainda há riscos de algumas empresas ficarem de fora da busca, pois as palavras ainda não são singulares. Por fim, nós temos o último, que é o long tail, que aí sim são formados com 3 ou mais palavras, criando uma pequena frase. Quando escolhemos as long tails, temos mais chances de subir nas posições de busca, além de termos mais possibilidade
de conseguir a venda, justamente pelo fato de serem termos mais específicos. No caso desse formato, a procura seria conforme o exemplo já explicitado aqui para vocês. Comida japonesa no centro de Maringá. Olha só, nesse caso específico, que além do tipo de comida, eu coloco o local onde eu desejo encontrar, as chances, de aparecer nos resultados de busca aumentam. Aqui na figura a gente pode ver o mecanismo da cauda longa ou long tail, que são essas palavras-chave que vamos observar. No gráfico é possível então ver de forma clara o que acabamos de exemplificar, onde a long tail se refere a informações mais completas e que geram então mais conversões. Essa estratégia de long tail representa uma possibilidade de baixo custo para ampliar o tráfego do conteúdo disponibilizado pela empresa. Cabe ainda destacar que para melhor funcionamento e otimização dos resultados, é preciso saber como esses sites de busca operam. Por isso, 3 elementos são fundamentais. O primeiro se refere aos rastreamentos, o que significa que seu site precisa ser rastreável, ou seja, precisa ser encontrado por esse site de busca, o que ocorre por meio das sitemaps, que mostra aos buscadores a estrutura do site e suas atualizações. Caso não seja encontrado, não poderá ser mostrado ao usuário na busca. O outro elemento é a indexação, que significa colocar no índice de páginas dos resultados a página que foi rastreada pelo mecanismo de busca, excluindo conteúdos que estejam duplicados e priorizando as páginas mais importantes e verificando a ligação do site com outras possíveis plataformas relacionadas. O último elemento é o ranqueamento, que é muito importante, pois é a parte que fica visível ao usuário, onde está o ordenamento da busca realizada. Cada vez que ela for feita, uma procura com uma palavra-chave. E assim o usuário faz a busca, o algoritmo mostrará resultados customizados para ele. Deste modo, existem algumas técnicas que podem otimizar o site, tanto on como off. Quando a gente fala de otimização on-page, que significa na página, nós temos a velocidade de carregamento, que pode afetar esse ranqueamento de uma página, a URL do site, que precisa conter palavras-chave coerentes com o conteúdo ofertado, que vai facilitar e melhorar a busca. Também nomear as imagens que coloca no site, pois a busca também ocorre por meio de imagens nos buscadores. Além disso, o título da página precisa ser coerente com o conteúdo para permitir que ele seja encontrado com maior facilidade. Agora, quando a gente fala de otimização off-page, fora da página, a gente tem algumas questões que são repetição de palavras, que vai facilitar quando for desenvolvido um conteúdo, pois a mesma palavra, quando aparece mais vezes, tem mais chances de ser encontrada. Porém, isso deve ser feito de forma mais natural e não excessiva e redundante. A gente também tem os backlinks, que são links no texto que levam os leitores a outra página do site. Podem ser internos, quando estão dentro da página, e levam o leitor a percorrer, então, os conteúdos e permanecer por mais tempo na página em questão. Ou ainda, externos, quando levam a outros sites. E isso precisa ser estratégico, para que o usuário não abandone o site de origem e se perca em seus propósitos. Também tem as parcerias, por meio dos chamados link building, que são importantes, pois podem proporcionar novas possibilidades de articulação dos conteúdos. O guest blogging, que é onde é possível criar um post convidando um site ou um blog de outra empresa, mas nesse caso o conteúdo fica linkado no seu site. Agora, quando a gente fala dos links patrocinados, eles se constituem como mídia paga.
e se referem à publicidade em canais ou veículo por segmentações onde está o cliente, a persona ou o público-alvo. Ele se constitui como um formato eficiente para impulsionar o conteúdo desenvolvido frente à concorrência, que está cada vez mais acirrada no ambiente digital. Algumas plataformas de links patrocinados são o Google AdWords, que é um dos canais mais utilizados de publicidade online, em que os anúncios podem ser feitos de duas formas principais: na própria busca, como nós já vimos, que são os primeiros resultados que aparecem, ou ainda por meio de uma rede de display, que são os banners e anúncios em texto. Também tem o YouTube, que também se constitui como um canal muito utilizado para esses anúncios, já que vídeos, como nós também já vimos, são dinâmicos, atrativos para o público. Ainda o Facebook Ads, que possui um grande alcance dentro das plataformas, tendo como principais vantagens o baixo investimento e a possibilidade de segmentação, podendo inclusive criar anúncios personalizados conforme o perfil e otimizar campanhas pelo sistema de rastreamento de conversão que está instalado no site. Outras redes sociais também permitem esse tipo de anúncio, como o caso do LinkedIn Ads. O site da empresa também é um importante canal de tráfego e é nele onde o fluxo chegará quando o usuário digitar diretamente na URL, no navegador. Por isso que é importante você tornar a marca conhecida, pois isso facilita os usuários na busca por conteúdos, assim como na indicação para outros usuários do site em questão. Além de anúncios pagos que são feitos aí nas redes sociais, a própria rede possibilita um tráfego orgânico por meio do conteúdo que pode ser desenvolvido para atrair a atenção dos usuários. Elas são usadas principalmente no topo do funil, para atrair diferentes públicos, mas também é possível utilizá-la dentro do processo de segmentação de perfis de usuários, possibilitando informações mais direcionadas. Nas redes sociais, o trabalho de inbound marketing deve estar associado ao conteúdo para entender o que o público quer e, a partir daí, ofertar informações que sejam de fato relevantes para ele. Nesse sentido, para as redes sociais, conhecer para quem as ações estão sendo realizadas, pois cada rede possui as suas características próprias e assim o conteúdo deve se adequar a essas especificidades. Mas em qualquer uma delas, o mais importante deve ser o processo de interação. No caso do Facebook, a frequência e a qualidade das postagens é um fator importante a ser observado, além dos recursos audiovisuais nos posts. No caso do Twitter, a criação das hashtags exclusivas e também padronizadas, links quando é possível e ainda monitoramento dos assuntos para usar como uma estratégia em algum conteúdo postado. No caso do Instagram, o que se destaca, claro, é a imagem. Por isso, a parte visual deve ser bem elaborada para atrair o público, além da atenção para as hashtags e também os horários de postagem. No LinkedIn, a linguagem formal predomina e é importante mostrar novidades no mercado em que se atua, além de participar de grupos estratégicos. No YouTube, a importância da qualidade da produção dos vídeos, a objetividade para não dispersar a atenção e a periodicidade nas publicações e a interação por meio dos likes e inscrição no canal. Por fim, destaca-se a importância do e-mail marketing como parte de otimização do inbound marketing, porque possui um conteúdo e muita estratégia envolvida para conduzir os leads pelo funil. Pesquisas têm apontado a relevância dessa ferramenta na fomentação de conteúdos, que levam tanto a visita no site como a efetivação da compra. Mas é bom lembrar que o e-mail marketing que a gente discutiu aqui é aquele que é permitido pelo usuário e não aquele que chega sem permissão e muitas vezes acabam no spam. Com
com relação ao fluxo de nutrição para o envio dos e-mails, é importante manter essa periodicidade, mas respeitar o tempo e ainda oferecer temas que proporcionem uma certa sequência. Um exemplo é quando alguém baixou algum material lá no site da empresa. Após ter passado pela fase inicial de interesse e reconhecimento, pode-se então enviar um e-mail agradecendo por ter adquirido aquele material. Após uns 3 dias, um e-mail oferecendo outro material. Um terceiro já falando das plataformas de conteúdo e apresentando alguns produtos. E por fim, um quarto já com uma abordagem mais promocional, oferecendo produtos e vantagens na compra. Bem, assim então nós finalizamos este tópico e nos encontramos então na próxima aula. Até lá!